Sabe aquela ideia de que tudo que a gente conhece no mundo ocidental começou lá na Grécia? Bom, hoje a gente vai fazer uma verdadeira escavação intelectual para mostrar que a história é bem mais antiga. Nós vamos mergulhar de cabeça na obra fundamental do assiriólogo Jean Botero. O nosso objetivo aqui é bem claro: entender como as antigas margens dos rios Tigre e Eufrates são literalmente o sistema de raízes de toda a nossa civilização. E para isso a gente vai usar esse texto como nosso mapa. É simplesmente fascinante ver como os conceitos mais modernos que a gente tem sobre filosofia, literatura e até mesmo a nossa ideia sobre o divino, tudo isso foi forjado em placas de argila há mais de 5.000 anos. Ou seja, para entender quem nós somos hoje, a gente precisa primeiro voltar lá para o deserto mesopotâmico. E o nosso roteiro para essa explicação de hoje está dividido em 5 partes principais. Primeiro, tudo começa na Suméria. Depois, vamos para a invenção da escrita. Passamos pelo mito do dilúvio, exploramos o problema do mal e, para fechar com chave de ouro, o nascimento de Deus. Bora lá? Parte 1. Tudo começa na Suméria. Vamos entender um pouco dessa fundação geográfica e cultural. Bom, olhando para essa linha do tempo, a primeira coisa que salta aos olhos é a amplitude cronológica absurda. E o grande ponto do Botero aqui é que não existe uma única origem isolada na história, sabe? O que a gente tem, na verdade, é um desenvolvimento contínuo, uma evolução magnífica de ideias que vão se transformando e ganhando corpo ao longo de milênios. E essa longa cadeia toda só começou por causa de um encontro bem improvável entre dois povos distintos. Os sumérios e os acádios criaram o que a gente pode chamar de uma simbiose perfeita. Pensa só, de um lado, os sumérios trouxeram toda a estrutura e inventividade. Do outro, os acádios entraram com uma vitalidade demográfica imensa. O resultado disso foi uma verdadeira reação química que acabou gerando a primeiríssima faísca da nossa cultura intelectual complexa. Seguindo em frente, chegamos na parte 2, a invenção da escrita. A tecnologia que tornou a história possível. Sabe, é meio louco pensar nisso. Mas antes da escrita, as ideias e o conhecimento simplesmente evaporavam no ar logo depois de serem falados. Mas aí entram os caracteres cuneiformes. Com eles, os mesopotâmios conseguiram pela primeira vez na história catalogar, observar e interpretar o universo de um jeito fixo. É como se o caos imprevisível do mundo, de repente, virasse um sistema decifrável, um divisor de águas absoluto. E a progressão de tudo isso mostra um padrão pedagógico incrível. Olha só, os sábios da Mesopotâmia usaram os mitos meio que como um primeiro rascunho para tentar explicar a natureza, buscando o que era verossímil. E aí, muito tempo depois, os pensadores gregos pegaram exatamente esses mesmos rascunhos emprestados, mas elevaram o nível da discussão para buscar a verdade racional. Ou seja, foi literalmente aí que nasceu a filosofia formal. O que nos leva à parte 3, o mito do dilúvio. Como essas antigas narrativas moldaram a literatura e a teologia do Ocidente. Séculos e mais séculos antes mesmo de qualquer texto bíblico ser escrito, os sumérios e babilônicos já narravam a história do grande dilúvio. O Botero bate muito nessa tecla. Isso era uma memória cultural profundíssima de um cataclismo real. Era a representação de uma força esmagadora e imprevisível da natureza, forjada na argila muito, mas muito antes de virar qualquer tipo de lição moral. Agora, vamos dar uma olhada nesse contraste direto porque ele é sensacional. Os antigos israelitas pegaram exatamente a mesma estrutura do mito babilônico, mas mudaram radicalmente o significado da coisa toda. Preste atenção. Na Babilônia, a humanidade foi quase aniquilada por um motivo quase cômico. A gente fazia muito barulho e atrapalhava o descanso dos deuses. Um capricho puro. Já na Bíblia, a mesma história vira uma punição rigorosíssima por causa das falhas morais humanas. É a mesma narrativa, só que com propósitos completamente opostos. E assim chegamos na parte 4, escavando a nossa camada psicológica, o problema do mal. Por que o mal existe? Essa é a crise existencial mais antiga de todas. Sabe, sendo confrontado o tempo todo com secas, doenças, fome, desastres, sem sentido, a mente antiga exigiu uma resposta. Eles precisavam desesperadamente encontrar alguma ordem na dor. E o que é muito interessante de notar é a lógica brutal, porém super pragmática dos mesopotâmios para explicar tudo isso. Para eles, o ser humano tinha sido criado para ser só uma classe operária servindo ao divino. Os deuses funcionavam tipo uma elite consumidora que só queria lazer. Então, o sofrimento, as tragédias, tudo isso era só um efeito colateral de viver sob as ordens de chefes totalmente imprevisíveis. Eles racionalizavam a dor, aceitando o próprio papel de servos nessa engrenagem cósmica.
Mas aí o contraste que vem depois com a Revolução Bíblica é formidável. Enquanto a Babilônia aceita esse fatalismo de cabeça baixa, textos posteriores mudam o jogo. Pensa no livro de Jó, por exemplo. O ser humano começa a gritar, "Por que eu?", para um criador que agora é tido como moralmente responsável. O sofrimento deixa de ser só uma questão de logística divina e vira um dilema agonizante de justiça. Bom, e isso traz a gente para a parte 5, o nosso nível mais profundo de escavação, o nascimento de Deus e a evolução conceitual do divino em si. A gente tem o costume de achar que as tradições abraâmicas já nasceram puramente monoteístas, né? Mas o primeiro passo real foi o enoteísmo. É uma forma de politeísmo onde o povo reconhece que existem vários deuses pelo mundo, mas escolhe se ligar de forma exclusiva a apenas um deles, rejeitando todos os rivais. Foi exatamente assim que começou. E essa aliança exclusiva, esse pacto entre Javé e o povo de Israel, ilustra uma quebra de paradigma gigantesca. Pensa bem, em vez de tentar acalmar deuses com sacrifícios materiais imensos e estátuas de ouro, o culto agora passava a exigir uma conduta ética rigorosa e uma aliança invisível. Isso estabeleceu uma diferença operacional muito nítida em relação a todas as nações politeístas em volta. E foi esse caminho de séculos que preparou o terreno para o salto conceitual final. Lá pelo século 7 a.C., a mentalidade finalmente evolui de "o nosso Deus é o melhor" para "só o nosso Deus existe", o monoteísmo absoluto. Todos os outros deuses são apenas ilusões. Uma mudança de rota que reescreveu para sempre o pensamento humano. Olha só essa comparação lado a lado de como a própria arquitetura da realidade mudou. Na visão mesopotâmica, deuses e humanos operavam na mesma esfera. Eles dividiam o mesmo universo físico. Já no monoteísmo absoluto, rola uma separação total. São duas esferas isoladas. O Criador e a criação ficam completamente desconectados e o divino se torna algo totalmente transcendente. E essa citação aqui resume perfeitamente a genialidade de toda a análise. A grande revolução que aconteceu não foi simplesmente imaginar um Deus fisicamente maior ou mais forte. A grande quebra de mente foi conceber um ser que pertencia a uma ordem de existência completamente incompreensível, totalmente fora da engrenagem física do cosmos. E o ponto crucial é que toda essa teologia não ficou presa só no mundo das ideias. Ela moldou o nosso mundo prático. No começo, a aliança era coletiva. Todo mundo respondia pelos erros de todo mundo. Mas, com profetas, lá no século 7 a.C., começou a nascer o conceito de responsabilidade individual. Ou seja, foi daí que surgiu a bússola moral individual que orienta a civilização até hoje. É de cair o queixo, não é? E pare e pensa comigo por um segundo. Toda essa jornada intelectual imensa, saindo de deuses ligados à natureza, cheios de caprichos por comida e descanso, até chegar na construção de uma ordem moral totalmente transcendente. Tudo isso foi reconstruído laboriosamente a partir de cacos. Mais de 500 mil de placas de argila fragmentadas e resgatadas do pó da Mesopotâmia. Então, para encerrar a nossa explicação de hoje, fica uma reflexão bem forte para a gente levar para a vida. Se os nossos conceitos mais profundos sobre a nossa própria moralidade, a nossa filosofia e sobre o divino foram literalmente desenterrados do barro, a gente tem que se perguntar: quais outros segredos fundamentais sobre a nossa identidade humana ainda continuam debaixo da terra, só esperando uma mente diligente para traduzi-los?